Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver o exercício de cálculo, que é uma equação diferencial simples, uma equação diferencial linear, que está no livro do Larson na página 1260. E ela fala o seguinte: encontre a solução geral da equação diferencial, derivada de y em relação a x menos y sobre x, que é igual a 2 mais raiz de x. Primeiramente, que tipo de equação que é essa, né? Essa é uma equação diferencial linear de primeira ordem, uma equação que tem essa forma. Tem essa forma aqui, olha, a derivada de y mais um p de x, uma função aqui em termos de x e y, que é igual a um q de x. Perceba que essa forma aqui se encaixa nesta equação. Se você pegar essa equaçãozinha aqui e separar, ó, você vai ter aqui derivada de y em relação a x, né, o seu y', menos y sobre x, nós podemos separar, né, menos 1 sobre x vezes y, que é igual a 2 mais raiz de x, que é igual a 2 mais a raiz de x. Perceba que você tem aqui a sua derivada de y, o seu p de x, que no caso é menos 1 sobre x, y, que é igual a q de x. Então nós temos aí uma equação diferencial que se encaixa nessa forma padrão. Como é que nós resolvemos essa forma padrão? Nós usamos um fator integrante. O fator integrante nesse caso é um u, nós vamos chamar esse fator integrante aqui de u de x, que é o e elevado à integral de p de x dx. Como é que funciona esse fator integrante? O fator integrante ele permite que você transforme uma equação que tenha essa forma, né? Por isso que ela tem esse nome de forma padrão, que tenha esta forma, e várias equações diferenciais se encaixam nessa forma, em uma derivada simples, que aí você pode aplicar a integral e achar a solução. Como é que ele funciona? Basta multiplicar os dois lados da sua equação por e elevado à integral de p de x dx. Vamos ver como é que funciona isso. Se eu multiplicar esse lado aqui, olha, e elevado à integral de p de x dx vezes, né, vezes a derivada de y mais p de x vezes y, que é igual a e elevado à integral de p de x dx vezes nosso q de x. Então esse é o nosso, né, a aplicação do nosso fator integrante. Como é que fica isso? Aplicar a distributiva, né? Lembre-se aqui, ó, aplicando distributiva, esse vezes esse vezes esse, nós obtemos e elevado à integral de p de x dx vezes a derivada de y mais e elevado à integral de p de x dx vezes p de x vezes y, que é igual a e elevado à integral de p de x dx vezes q de x. E aí que sai a nossa solução. Você vai observar o seguinte, aqui nós temos, lembra da regra da derivada do produto, né? Que é a primeira derivada da segunda mais a segunda derivada da primeira. Então nós temos aqui, olha, a primeira derivada da segunda mais a segunda derivada da primeira, que é a derivada de e elevado à integral de p de x dx, que você repete, né? E elevado à integral de p de x dx vezes a derivada da integral de p de x dx. Como derivada e integral são operações inversas, elas se cancelam, elas têm p de x. Então isso aqui nada mais é do que a derivada em relação a x de y vezes e elevado à integral de p de x dx. Vou representar isso dessa forma. Vou colocar aqui tricochete, ó. Isso aqui é a derivada, né? Essa expressão toda é essa derivada, que vai ser igual a e elevado à integral
de P de x dx vezes Q de x. Para resolver essa expressão, já que eu tenho aqui uma derivada, eu vou aplicar a integral. Então, vou integrar ambos os lados dessa igualdade. Então, integral da derivada de y vezes z elevado à integral de P de x dx. Então, lembra que isso aqui é uma derivada em relação a x. Então, estou fazendo a integral da derivada. Lembra que derivada e integral são operações inversas e se cancelam. Isso aqui é igual a integral, né? Integral. Aplico a integral dos lados de e elevado à integral de P de x dx Q de x dx. Como a integral da derivada se cancela, desse lado sobra y vezes e elevado à integral de P de x dx, que é igual a integral de e elevado à integral de P de x dx vezes Q de x dx. Lembra que a finalidade da nossa equação diferencial é achar a função, né? Achar o y, que é a solução geral dessa equação. No nosso caso aqui, o y, ele é simplesmente passa essa expressão para cá, né? Então, vai dividindo, ó, 1 sobre e elevado à integral de P de x dx vezes a integral de e elevado à integral de P de x dx vezes Q de x dx. Bem, nós sabemos que esse e elevado à integral de P de x dx nós chamamos de u, né? Então nós podemos resumir essa expressão como sendo 1 sobre u vezes a integral de u de x vezes Q de x dx. Então nós temos aí uma expressão, né, uma expressão da solução geral de uma equação diferencial que se encaixe neste formato, né, e que tem um fator integrante como e elevado à integral de P de x dx. Lembre, isso aqui é uma derivada, integral da derivada se cancela, você acha a solução geral. Vamos jogar agora isso aqui, olha, e resolver, né, usar isso para resolver a nossa equação, o nosso problema. Então, o que nós já temos? Nós já temos o nosso fator integrante, temos a nossa solução, agora vamos começar a resolver o nosso exercício. Primeiro, definir quem é o nosso fator integrante, né, para esse caso aqui em particular. Nesse caso aqui em particular, né, o nosso fator integrante u, que é uma função de x, é o e elevado à integral de P de x, que no nosso caso é menos 1 sobre x dx. Então, esse é o nosso fator integrante, que vai ser igual a e elevado a menos a integral de 1 sobre x dx, que vai ser igual a e elevado a menos, né? A integral de 1 sobre x dx é uma integral conhecida, né? Uma integral de 1 sobre x dx é o próprio ln de x. Então, isso aqui é menos ln de x mais uma constante c, que vai ser igual a... Bem, aqui uma observação. Essa constante c nós eliminamos aqui na nossa solução, né? No decorrer do exercício ela desaparece, então já pode ser cancelada aqui, ela se junta a uma outra constante. Bem, o que é e elevado a menos ln de x? Na verdade, vai ser igual a e elevado ao ln de x elevado a menos 1. Perceba que eu estou usando uma propriedade logarítmica aqui. Olha, tem uma constante aqui, menos 1, que está multiplicando, né? Então passo ela para cá como expoente. Bem, e elevado a ln de x elevado a menos 1 é o próprio x elevado a menos 1. Então isso aqui é igual a x elevado a menos 1, né? Ou, usando propriedades de potência, expoente negativo, 1 sobre x. Então nós temos aí o nosso fator integrante. Com o fator integrante, nós vamos achar agora a solução da nossa solução. Nossa solução é um y, que vai ser igual a 1, né? 1 sobre u é o nosso fator integrante, 1 dividido por 1 sobre x,
vezes a integral, né? Integral do próprio u, que é 1 sobre x. 1 sobre x, vezes o nosso Q de x. Nosso Q de x aqui, olha, é o nosso 2 mais raiz de x, vezes 2 mais raiz de x dx. Essa seria a nossa solução da nossa equação. É óbvio, né? Tem que resolver a nossa integral. Começar a resolver essa integral aplicando aqui, olha. Aplicando distributiva, né? Então o nosso y vai ser igual a, bem, 1 sobre x, conservo de cima e inverto de baixo, é x. X vezes a integral de esse vezes esse, 2 sobre x, esse vezes esse, então mais, raiz de x sobre x, dx, que é igual a, vamos continuar a nossa continha, que vai ser igual a, nosso y, né, a solução geral dessa equação, vai ser x, que multiplica a integral de 2 sobre x, mais, né? Lembra que a raiz de x é x elevado a meio, x elevado a meio, dividido por x, que é o x elevado à primeira potência. Dx, que vai ser igual a x, que multiplica a integral de 2 sobre x, mais, né? Bem, lembra que é uma divisão, né? Uma divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai expoente. Meio menos 1 menos meio. Então, x elevado a menos meio. Tudo isso dx. Aí nós chegamos aí no ponto, né? Isso é igual a x que multiplica. Agora nós podemos resolver a nossa integral, né? Lembra que a integral de uma soma é a integral da primeira mais a integral da segunda. E a integral de 2 sobre x, é o mesmo caso que este, né? A integral de 2 sobre x, 2 é uma constante, você tira o 2, integral de 1 sobre x é ln de x, então aqui nós temos duas vezes, né? O 2 é a constante que sai da integral de 1 sobre x, ln de x, mais a integral de potência, integral de x elevado a n, x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Menos meio mais 1 é meio, então mais x elevado a meio, dividido por n mais 1, dividido por menos meio mais 1, que é meio, mais uma constante c de integração, que vai ser igual a, continuando nossa continha, x vezes, e aí continuando aí a fazer as propriedades de logaritmos, né? Lembra que aqui ó, nós temos uma constante, essa constante ela passa para cá como expoente. Então aqui nós temos o ln de x ao quadrado. E aqui é uma divisão, né? Então conservo de cima, multiplica pelo de baixo invertido. O inverso de meio é 2. Então mais 2 vezes x elevado a meio, que é a raiz de x, tudo isso mais a constante c. E essa seria uma solução geral para essa equação diferencial. O que nós podemos fazer aí? Aplicar a distributiva, né? Ainda é possível ainda fazer essa continha. X vezes ln de x quadrado, então x vezes ln de x quadrado mais 2x raiz de x mais x vezes a constante c. Então essa aqui é a solução geral desta equação diferencial. Nós aplicamos aí uma forma geral, né? Uma solução bem fácil, né? Só gravar as formulazinhas, vocês viram o desenvolvimento de onde essa formulazinha foi tirada. Uma forma geral da solução desse tipo, que tem uma forma padrão. Derivada de y mais p de x vezes y igual a q de x. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, compartilhe, curta, deixe seu comentário, seu like, que ajuda bastante o canal. Obrigado.